O Rodrigo Pascoal é um cara muito gente boa e ele gentilmente topou dar uma entrevista aqui pro canal. O Rodrigo, ele vem de uma origem simples e além de ser muito esforçado, nunca para de estudar e de praticar desenho. Ele desenha no trem enquanto ele vai e vem do trabalho e isso com certeza o ajudou a crescer como ilustrador. Ele já fez trabalhos para Triunfo, para Local Web e muitos outros grandes clientes daqui do Brasil. Dá uma olhada nos trabalhos dele. O Rodrigo tem uma frase que é muito boa. A sua dedicação deve ser do tamanho do seu sonho. Então, vamos agora para a primeira parte da entrevista com ele. Nunca teve aquele dia assim, hoje eu vou começar a desenhar. Acho que toda criança desenha, em geral, bastante assim também, né? Acho que uma vez eu vi um desenhista infelizmente não vou lembrar o nome do cara, né? Mas assim, tô acreditando que essa frase foi dele, mas eu achei muito legal. Ele falou assim que o desenhista profissional na verdade é só uma criança que não parou de desenhar até ficar adulto, né? Assim, Concordo, cara. né? Porque em geral a criança gosta muito de desenhar, aí eles vão parando, o pai com o tablet, ele para de desenhar no tablet, assim, então, ou desenha no tablet também, né? Hoje em dia dá também. Mas eu comecei mais ou menos com uns 10 anos de idade, aí foi, na época, você que tem a minha idade também, você deve lembrar, né? Na época, com 10 anos de idade, no Brasil, você pensasse que ia ser é tipo, é a mesma coisa que você fala vou ser astronauta, assim, porque a dificuldade acho que era quase a mesma. Utopia, né? Pra que profissão é essa, cara? Tipo, não existe isso. Eu falo assim, você pode até fazer, mas não vai pedir esmola, né? Porque não vai dar dinheiro, não. Essa parte quase que é verdade mesmo. Para com isso. Mas desde essa época aí você já queria, assim, ser profissional, assim, desde molequinho, assim? Não, já. O pessoal me perguntou assim, mas sim, nunca tive plano B, assim eu não sabia como que eu ia fazer isso, né? Na verdade, até hoje estou tentando achar direito, assim, na verdade. Mas quando eu tinha, assim, eu desenhava normal, aí de repente aconteceram várias coisas, na verdade, né? Mas eu fui gostando de desenho em geral, aí eu pensei assim, não, quero isso. Mas isso eu tinha mais ou menos uns 10 anos já. Lógico, é que naquela casa, é que nem criança fala assim, quer ser piloto de avião, quer ser uma coisa. Quando perguntava pra mim, eu falava, eu quero ser desenhista, né? Um pouco antes eu já tinha tido vontade de ser piloto de avião também. Hoje em dia tem um cagaço de avião enorme. Toda vez que eu ando, eu quase choro, assim. Ainda bem que virei desenhista. Sentadinho, confortável, né? Não, vixe Maria, assim, minha namorada até filmou eu no avião lá uma vez que eu tava. Ela tirou uma foto minha, eu tô abraçado com um ursinho dela, assim, quase chorando. Parece uma menina. Fico apavorado, assim, é difícil. Tanto é que eu evito muito, assim. E agora também com a alta do dólar, eu não preciso nem evitar, né? Não vou viajar tão cedo também. Deixa assim, né? Deixa assim, tá bom, então eu vou vivendo. E aí, assim, aí eu já tinha em mente que eu queria trabalhar com desenho, mas aí até um curso, meu amigo me falou lá que a aula era gratuita, a primeira aula, assim, né, mas depois você tinha que pagar, aí também não deu certo, então, assim, era difícil mesmo, né, tudo que desenhar era caro, se você comprasse o lápis de cor normal pra escola já era caro, se você comprar um melhorzinho, assim, com 24 cores, já era eu vi que um lápis que fabricasse dela quando eu tinha uns 20 anos, assim, era bem, sei lá, né, pra mim era difícil, assim, E, assim, eu acho que é legal porque o mundo dá voltas, né? Hoje em dia eu vejo que, sim, você se esforçando, depois você começa a ter o retorno de tudo isso também. Mas daí, fui a vida toda estudando desenho da forma que dava, né? Hoje em dia, às vezes vem um pessoal mais novo, assim, falando na internet, quais são as referências, que você treina e tudo mais. Desculpa, pode voltar nessa pergunta que eles fazem pra você? Sim. Vem um pessoal, às vezes mais jovem, que está começando a desenhar, perguntar assim, o que você usa para desenhar, como que você treina, que referência você tem, assim, e tal, e aí eu sempre tento instruir da forma assim, da forma que eu fiz, não tinha tanta informação, mas hoje em dia eu já tento instruir já
pulando algumas etapas, né? Acho que você não precisa bater tanta cabeça que nem a gente, assim, né, na nossa época, assim. Mas é que hoje em dia é muito mais fácil, né? Hoje em dia você vai na internet, você pesquisa lá, por exemplo, o vídeo do Michael fazendo leitura digital, o vídeo do Thiago. Agora tem o seu canal também, você faz as dicas lá, coloca um monte de dica pro pessoal também. Então, assim, se você procurar de graça, você tem informação a respeito disso, né? Mas na nossa época, quando a gente era moleque, você não tinha nenhum, tinha pouquíssimas vezes na televisão. Você via, né, alguém falando sobre desenho. Então, assim, era batendo cabeça mesmo. Você via o desenho lá, quem assistia Dragon Ball, tentava copiar em casa, assim, tentava fazer. Então, assim, pegando mesmo, assim, acho que os primeiros 10 anos que eu desenhei a evolução foi muito devagar, né, assim, foi bem lenta mesmo, até, acho que começou a evoluir mesmo, bem com a chegada da internet, com o meu acesso com a internet também, que demorou pra caramba, e assim, eu treinava em casa, treinava muito, né, voltando àquela parte da infância, assim, treinava desde pequeno, e aí quando eu estava mais ou menos no colegial, assim, já tava chegando naquela época que você fala, vou ter que trabalhar, né, vou ter que fazer alguma coisa, como é que vai ser? Aí eu pensava, né, o pessoal fala, por que você não vai trabalhar com Maurício de Souza, né, ou no filme da Mônica, porque até então acho que só existia isso para trabalhar com desenho no Brasil, né, naquela época, brincando, assim, né, mas que eu falo que realmente a única pessoa que você ouvia falar que vivia de desenho no Brasil era o Maurício de Souza, o Ziraldo, né? Mas eles faziam uma vertente de desenho mais cartoon que pra mim, assim, não... eu ia trabalhar com desenhos mais mesmo para quadrinhos com uma proporção mais adulta, né? De anatomia e tudo mais, assim, que era o que eu achava legal de desenhar, né, com máquinas, robôs e tal. Então essa pegada mais cartoon, que eu acho sensacional também, tem gente que faz muito bom uso disso, mas aí eu já não me via muito fazendo aquilo, né? Eu não faço muito, na verdade, até hoje, né, pouquíssimas vezes eu fiz. E então eu fiquei tentando achar uma forma de trabalhar com isso e na minha cabeça, assim, de moleque, assim, a minha ideia era treinar tanto até que eu pudesse, sabe, tipo, sei lá, mudar pro Japão e trabalhar fazendo mangá lá, porque até então minha referência maior era o mangá, assim, né? E me influencia até hoje bastante, assim, mas eu tento mudar um pouco pra não ficar aquela cara muito forte, assim. Era aquela época da revista Herói, né, aquela... Revista Herói, daquela Ultra Jovem. Ultra Jovem, caraca. Ultra Jovem era tipo não via. Achava engraçado. Assim, né? Se alguém estiver assistindo e já trabalhando nessa revista, assim, eu não quero ofender ninguém, não. Mas é que eu lembro que a revista, pra gente, era muito bom que era desenhista, porque vinha só imagem, né? Não tinha texto de nada, era só um quadradinho de texto embaixo, assim, falando, esse desenho se chama Dragon Ball e a história do Goku que vence os inimigos dele. Beleza. E era só imagem de Dragon Ball. Pra gente que queria desenhar, pra mim tava valendo, não ia ler nada mesmo, assim. Direto ao assunto, né? Direto ao assunto, né? Mas pra quem queria alguma informação sobre o desenho, assim, não sei se era muito útil, né? Mas eu lembro que eu gostava muito. Tinha a revista Herói, qual mais que tinha? Tinha aqueles cursos de aprenda a desenhar. Sempre tinha, de banca, né? Acho que eu tenho um ou outro ainda guardado aqui em casa até hoje, assim. Então, o acesso que a gente tinha era esse, né? Você deve lembrar também, assim, que era muito tenso mesmo. Eu falo pra molecada, assim, que hoje em dia velho sempre fala essas coisas, né? Mas eu falo que, tipo, hoje em dia... Tô ficando velho, cara. Tô ficando velho. Tá bem mais fácil, assim. E aí, por exemplo, eu trabalhei... Aí meu primeiro emprego foi com telemarketing, depois eu trabalhei numa fábrica de autopeças, né? Eu trabalhei 4 anos lá. E aí eu comecei a cursar a faculdade quando eu tava ainda na fábrica, tem dinheiro e tal, para começar a fazer faculdade, porque era mais ou menos assim, eu ganhava R$800 na fábrica, e a faculdade era 500, e aí eu gastava 200 de passagem. Então, praticamente assim, era sabe, não dava pra fazer mais nada, era fazer faculdade e já era. É legal você falar isso, porque tem muita gente que acha que, assim, você nasce com o dom, e que você, por ter o dom, você já entra no mercado. Você já começa a produzir, já começa a trabalhar profissionalmente, porque você é um privilegiado, né? Ah, sim. Eu acho que é uma ilusão que às vezes as pessoas têm de qualquer área, acho que não só do desenho, né? Mas quando você vê alguém já
Deixa eu pensar. Por exemplo, você vê o Usain Bolt lá, né? O homem mais rápido do mundo. Aí você vê o cara atravessando 100 metros em menos de 10 segundos, você fala, caramba, o cara já nasceu, é um relâmpago, né? Por isso que ele é o Usain Bolt, né? Mas você vê a trajetória do cara, né? Você tá vendo só o resultado, assim, né? O que veio antes, eu acho que às vezes é mais importante do que o resultado em si, né? A trajetória, assim. E eu nunca acreditei em dom, acredito mesmo, assim, eu acredito no esforço e no trabalho duro, assim. Totalmente, cara, concordo com você. Né, no treino e tudo mais. Eu sempre, até quando eu sou um vício em Dragon Ball, né? Isso daí todo mundo que me conhece já percebeu. E quando eu vi o Goku tem a idade aumentada na máquina dele lá e no Plano usei lá, eu sempre pensava nisso. Eu falava, acho que assim, pra você ficar forte, você tem que fazer tipo isso, assim, treinar em gravidade aumentada, assim, sabe? Tipo, desenhar no trem, ou treinar mil um dia, 1000 outros que acontece, que é um negócio difícil de desenhar, né? Rodrigo, já que você falou desse negócio de desenhar no trem, cara, eu queria que você comentasse um pouquinho, com mais detalhes, assim, como você aproveita o tempo, né? Porque você desenhar no trem, você poderia muito bem falar assim, eu tô indo pro trabalho, eu tô voltando, e eu não tenho tempo para estudar. Por que você começou a desenhar no trem, assim? Assim, né? Foi mais para, que nem você falou, assim, para tentar aproveitar esse tempo de viagem, assim, porque na verdade eu que nem eu moro em Rio Grande da Serra, de qualquer outro lugar, assim, qualquer outro lugar mesmo. E até eu chegar no meu trabalho, em qualquer lugar que eu trabalho, eu já trabalhei em lugares diferentes, e sempre levava pelo menos 2 horas para chegar no trabalho mesmo, né? E eu passava pelo menos dessas 2 horas, 1 hora eu passo sentado no trem lá, às vezes em pé, né? Mas como eu moro na primeira cidade, aí então a chance de eu, pelo menos na ida, assim, a chance de eu conseguir ir sentado é maior, né? Na volta, a maioria das vezes é em pé mesmo. E eu pensei, poxa, são 4 horas da minha vida que eu vou fora. Eu comecei, depois eu descobri que vendia esses sketchbooks e tudo mais, eu comecei a comprar e desenhar no trem mesmo, assim. Isso já na época da faculdade mesmo, né? Eu já fazia isso muito já. Então, ia pra faculdade já desenhando no trem, ia treinando. E até hoje, acho que assim, minha maior fonte de treino é dentro do trem mesmo, porque eu chego em casa e eu vou desenhar no computador. Entendi. Mas normalmente estou produzindo alguma coisa mesmo já para uma finalidade, então não é um treino, não é um estudo nem nada assim que você está fazendo. E no trabalho eu estou fazendo as coisas do trabalho, que também assim, é um exercício que você está ali produzindo e tudo mais, mas não é o estudo, a prática e tudo mais, e também não estou desenhando o que eu quero desenhar. Uhum. Então, o trem funciona bem para mim porque eu desenho o que eu quiser desenhar, né, as minhas temáticas, todos esses desenhos que eu produzo são coisas que eu vou fazer na hora, vou inventando, vou tentando, ou me inspiro em alguma coisa que eu vi e tento fazer ali na hora também. Para mim funciona bem pra caramba. São pelo menos 2 horas diárias que eu treino sempre, assim, né? Obrigatoriamente, porque eu não, estando ali dentro, eu não vou poder fugir para lugar nenhum, vou ter que desenhar mesmo, né? Legal. Tem uma galera que fala, cara, quando eu comento isso, que eu também sempre morei longe, né? E aí eu passei para a mesma coisa, eu desenho muito em condução, né? Esperando o ônibus e tal. E aí eu falo para algumas pessoas, aproveita esse tempo para estudar, para treinar. Mas tem algumas pessoas que falam assim, eu tenho vergonha, eu fico sem jeito. O que você tem para falar para essas pessoas, Rodrigo? O que te motivou? O que te faz perder a vergonha no trem, assim? Não, isso é bem legal de você falar até, né? Porque às vezes a minha namorada desenha também, né? Então eu falo pra ela, não, desenha também no metrô, mas ela fala, não, mas eu não gosto, o pessoal fica olhando, né? E às vezes também muito, assim, né? Às vezes o pessoal olha, porque assim, no trem você não tem muito pra onde olhar. Se o cara estiver jogando Candy Crush do meu lado, às vezes eu vou dar uma olhada e eu vou falar, putz, será que o cara vai passar essa fase ou não, né? É uma coisa assim, você desperta curiosidade mesmo no que os outros estão fazendo, assim, no trem. Aí o que eu tento esconder, na verdade, né? Eu fico assim, tipo, tô lá desenhando, não sei o quê, eu fico bem encolhidinho assim, eu dobro o caderno, ele fica a página meia, eu fico, tô até com o caderno aqui, deixa eu mostrar, fazer uma simulação. Aí eu fico assim, eu abro só metade dele, a maior parte dos desenhos que eu faço valendo mesmo é nesse lado. Esse lado eu só faço mais esboço porque eu acho mais difícil desenhar desse lado aqui, mas é frescura. Aí normalmente eu fecho ele aqui assim, ó, e fico assim, ó, eu baixo a cabeça lá no fone de ouvido e mando bala. Eu acho assim, você não esquentar muita cabeça, assim. Se alguém acontece com uma certa frequência, assim, alguém perguntar, você trabalha com isso, você faz alguma coisa e tal.
Aí, assim, com toda a educação que minha mãe me deu, respondo, converso, às vezes a pessoa desenha também, às vezes a pessoa só acha legal e quer saber mais sobre ela, então assim, eu explico tudo, assim, eu uso tal material, faço tal coisa, tudo que a pessoa quiser saber sobre desenho, a gente conversa na hora. Porque eu acho importante isso também, né, de você... Eu vejo muito desenhista reclamando assim, mas o cliente não sabe como é que eu faço meu trabalho, ou a pessoa acha que eu desenho de graça, tudo mais, né, me pede desenho. Isso realmente vai acontecer, mas acho que muito vai da gente instruir mesmo, assim, o resto da população para saber, assim, tipo, como funciona a nossa área, como a gente faz, como a gente cobra, como a gente leva o nosso trabalho. Por exemplo, assim, você não vai chegar você não vai entrar no Facebook de um médico, por exemplo, e falar, tô com uma doença assim tal, o que você acha que é, né? Tipo, aí o médico vai falar assim, acho que é virose. Tipo, é porque assim, você já sabe que com o médico você não vai ter essa postura, porque é uma determinada área, todo mundo já sabe como é que funciona a área do médico, já sabe que médico cobra caro, já sabe que... Então, assim, em geral... as pessoas já sabem como funciona aquela profissão. Agora, a profissão de desenhista é uma coisa muito nova aqui no Brasil, né? A gente mesmo não sabe como é que funciona direito. Então, acho que você conversar com as pessoas, mostrar como é que é a área, explicar também a dificuldade de fazer, né? Depois que eu vou falar com algum cliente, eu vou explicar para ele, o processo é esse, eu vou fazer tantas vezes isso, eu vou te mostrar tantas coisas, porque às vezes você só fala assim, vou chutar não gosto de falar de valores. Eu acho que cada desenhista tem que me fazer o seu e tudo mais, vamos supor que vamos chutar um valor baixo só para ficar ilustrativo, né? Vou cobrar R$10 para fazer um desenho para você. Aí você fala, nossa, R$10 é muito caro, pô, você vai sentar ali meia hora e vai fazer um desenho para mim? Eu falo, não, mas aí eu estudei tanto tempo, tem que ter tanta técnica para fazer isso, eu vou pesquisar tantas coisas, então assim, aí o cara entende e fala, não, beleza, é que nem um cara que veio fazer um portão em casa aqui, vai falar, vai ter lá, uma quantia lá. Ela falou, caramba, você quer enfiar a faca no meu estômago, né? Aí o cara explica, não, eu vou ter que comprar tal material, vou ter que, tal coisa tá cara, não sei o que, aí você entende e fala, não, beleza. Então, acho que em geral... Oi, desculpa. Contextualiza o valor, né? Então, mostra como é que é. Em geral, um trem funciona bem assim, e é legal também pra você trocar uma ideia, ver como é que o pessoal acha seu trabalho, né, ali no cara a cara também. É interessante, eu gosto, assim, mas... Hoje, como eu pego sempre a mesma linha, mais ou menos no mesmo horário, o pessoal que pega assim já me conhece, já nem esquenta a cabeça, né? Nem olha também, assim, nem pergunta nada. Aquele maluco que desenha no trem lá. É engraçado, assim, né? Mas em geral, é isso. Durante toda a faculdade foi assim, a faculdade, né, e agora com o trabalho também foi assim. Uhum. E tem sido assim também. Legal. É engraçado que assim, eu sou canhoto e eu desenho também desse jeito. Eu fecho o caderno assim e desenho mais nessa página. Tanto que quando a gente se encontrar, a gente troca os sketchbooks. Você vai ver que meus desenhos de observação estão tudo na página da esquerda, né? E os seus estão tudo na direita, assim. É bem assim. Dá pra gente trocar, fazer um desenho no caderno do outro e fica de boa, né? Cada um vai usar o lado oposto, assim. Fica um mês cada um com um caderno, né? Pode crer. É engraçado mesmo, né? Eu tenho... Aqui em casa sou eu e mais 3 irmãos, assim, né? Minha mãe também. Mas aí meus irmãos dois são canhotos e 2 são destros, né? A gente... sempre tem essa coisa, assim, né? Mas a gente... Pra desenhar, eu uso mais a direita, meu. Eu tô brincando assim, mas é porque eu tava contando no começo, mas eu falo pra caramba, mas se eu mudar muito de assunto, você me dá uma bronca. Que isso, cara, eu sou seu pai, não, velho. A gente tá aqui pra conversar, cara, enquanto você quiser ficar afim aí, daqui a pouco sua namorada liga aí, desliga isso aí agora. Vixe, ela nem esquenta a cabeça também. Não, mas beleza, cara, não, é tranquilo. Você falou que você trabalhou na fábrica, né? Eu trabalhei depois... Eu até ia falar disso daí, porque muito que eu ia falar como cheguei a trabalhar com desenho, né? E essa etapa é uma etapa bastante importante, assim. Uhum. Assim, né? Na época eu trabalhava na fábrica de peça, assim, né? Monta peça lá que vai montar carro e tudo mais, assim. Desculpa, cortou. Volta um pouquinho, por favor. Beleza. Então, no tempo que eu trabalhava na fábrica, né? Que foi o primeiro assim, que eu passei um bom tempo, assim mesmo, trabalhando.
Foram 4 anos de trabalho lá. E aí era assim, foi um período bastante difícil, assim, né? O trabalho era puxado, era pesado, sabe, produzia tipo 1000 peças por dia, assim, então você tinha que, era muito rápido, assim, movimentava muito, assim, que nem um louco, assim. Mas lá eu vi várias coisas, assim, né? Deus com desenho. Uma delas é que eu vi que a repetição te levava à perfeição, assim, de uma forma... Eu já imaginava isso, mas quando eu trabalhei lá, eu vi que realmente, assim, era uma coisa meio que de Jedi mesmo, assim. Quando você trabalha lá, por exemplo, o cara ia te explicar como é que montava uma peça, assim. A gente trabalhava com cabo de freio, por exemplo, assim. O cara fala assim, ó, você vem aqui, aí você encaixa essa peça aqui nesse negócio, aí você vem e encaixa essa outra peça aqui, aí lá na frente você tem que montar aquele parafuso ali e tal. Aí você ficava que nem um louco, assim, levava meia hora para terminar de encaixar todos os negócios lá na máquina para você poder apertar o botão e cravar a peça lá e funcionar. Na primeira vez que você faz, nas primeiras 50 vezes. Você tinha que fazer 1.200 vezes aquela peça por dia. Uhum. Ao longo de uma semana eu tinha feito, sei lá, né, quantas mil vezes lá, já tinha feito muitas mil vezes. Ao longo de um mês e tal, então assim, algumas peças lá eu tenho certeza que eu fiz mais de 1 milhão de vezes, assim. Com certeza, porque eu trabalhei 4 anos, com certeza eu fiz algumas peças mais de 1 milhão. Então, assim, chegava uma hora, a mesma peça que eu tinha que ficar que nem um louco montando, assim, eu pegava o cabo de freio, assim, jogava pra cima, a hora que ele ia caindo na peça, ele já ia montando a peça todinha, assim, do jeito... Assim, a prática era tão grande que eu conseguia jogar o negócio de um jeito que ele já caía no lugar certo, com a peça no lugar certo, assim. Foi uma coisa que me ajudou a ver que você treinando muito, você ia chegar num nível de automação da sua técnica que ia ficar muito prático, assim, muito rápido, né? É interessante. Aí uma outra coisa também que me ajudou muito lá foi para desenhar a máquina, né? Porque durante o tempo que eu trabalhei lá, eu fiz um curso de automação hidráulica e pneumática, para tentar o que eu fazia lá. E aí eu vi muita coisa de robótica, de várias coisas assim, e até hoje o que eu desenho de robô é baseado nesse tipo de coisa, assim. Eu sempre tento fazer como se fosse mais ou menos funcional, assim. Então você tem uma bagagem disso, né? Você não desenha aleatório, assim, você desenha pensando que aquilo pode funcionar, né? Eu sempre tento... Isso daí também é uma coisa que vem um pouco da faculdade de design gráfico, né? Mais pra gente falar um pouquinho assim, mas de pensar como é que o negócio é funcional, e muito da fábrica também, que eu realmente via como é que montava as coisas, como é que ia funcionar depois no carro e tudo mais. Então, lógico, os desenhos que eu faço não é nada assim, qualquer engenheiro vai ver e falar, isso daqui tá tudo errado, mas assim, pelo menos visualmente eu tento deixar um pouco funcional, assim, para que pelo menos você olhar e falar, putz, isso talvez até funcionasse, né, sei lá. Você convence, né? Oi? Você convence as pessoas, né, que não os engenheiros, você convence. E assim, aí, quando eu tinha mais uns 2 anos de trabalho na fábrica, eu fui uma direita, né, que agora tá aqui, tá inteira aqui, ela tá até mexendo. Mas eu quase perdi esses 2 dedos aqui, o indicador e o polegar, que se você for ver são os 2 dedos que eu uso para segurar a pedreira, assim. Uhum. E hoje em dia tá assim, quase que nenhum dedo normal, mas é porque a médica fez todo um trabalho de reconstrução, assim, do dedo, né? Porque na hora que prensou na máquina lá, a hora que eu tirei, tava pendurado, assim, tava todo estraçalhado, né? A gente lembra muito. Imagina, você é desenhista e você, tipo, arrebenta a sua mão que você usa pra desenhar. Imagina o trauma que não foi isso daí, né? Isso daí foi em 2008 que aconteceu isso. Eu nunca nem tinha trabalhado com desenho, ainda sonhava em trabalhar com desenho. Então, pra mim foi bem difícil, assim, eu falei, caramba, nem consegui chegar lá ainda e já arrebentei minha mão, né? Foi bem difícil. Aí, eu fiquei 3 meses afastado, eu fiz a cirurgia para reconstruir o dedo, foi 3 horas de cirurgia para reconstruir tudo, e eu não sei movimentar direito depois também, porque a médica falou, ela mesma não tinha muita certeza, ela falou assim, pode ser que volte ao normal, pode ser que fique mais difícil. E era engraçado, porque quando lá na fábrica é meio comum, né, o pessoal machucar o dedo, perder a mão, tem gente que morre trabalhando na fábrica. Então assim, quando eu machuquei os 2 dedos e fui pro hospital, eu ficava desesperado, eu falei, eu sou desenhista, não sei o que, aí as pessoas falam assim, você só perdeu 2 dedos, né, perde o braço inteiro, fica calmo, não nada não. Tipo, mais ou menos assim, né? Ainda achavam que eu tava, tipo, não, você se deu bem, mas eu falo, mesmo que você fala que o Pelé ia perder o pé, né, pô, tipo,
o Neymar perdeu o pé, assim, não serve mais pra nada. O Neymar ainda só fazer comercial, não ia servir pra nada mesmo. Aí, tipo, eu peguei, né, passei essa fase difícil, me recuperei, e quando eu tava com a mão direita machucada, durante muito tempo, até eu poder voltar no hospital e fazer a troca de curativo, eu não sabia nem como é que tinha enfaixado, eu nem via o dedo nem a mão, nada. Aí eu comecei desesperado, assim, não vou desistir de ser desenhista, né? Eu comecei a treinar com a mão esquerda desenho, assim, nessa época. Eu treinei bastante mesmo com a mão esquerda. Hoje em dia, se você desenha o Naruto com a mão esquerda, eu consigo fazer, assim, né? De vez em quando eu faço as brincadeiras, assim, quando eu tô com uma molecada, assim, o pessoal, desenha alguma coisa, eu faço assim, às vezes, de brincadeira. Assim. E aí, quando eu treinei a fisioterapia e tudo mais, eu vi que voltou ao normal, né? Eu falei, então, menos mal, né? Um problema menos. E depois disso, eu ainda trabalhei 2 anos ainda. Depois do acidente, eu ainda trabalhei mais 2 anos. E aí, assim, aí foi a época de maior mudança na minha vida, que foi quando, assim, eu já estava fazendo a faculdade, né? Depois, na verdade, assim, o acidente foi uma grande guinada para mim, assim, né? Às vezes a gente precisa desse tipo de coisa para acordar também. Eu já queria ser desenhista, eu né, chegava em madrugada da fábrica, eu trabalhava na pra noite, aí eu chegava em casa meia-noite, eu fazia uma garrafa de café e varava a madrugada treinando desenho mesmo. Na época não tinha nada, nem referência, nem nada, era aquela ultra jovem que você falou lá, Herói. Herói, ficava na mesa e ficava tentando fazer Isso é legal que você tá falando, que, cara, eu tenho muitos amigos, assim, a galera que quer desenhar e, meu, é impressionante como a mente humana é criativa, para arrumar desculpa para não fazer o que eles dizem que querem. Então, assim, é bom você contar isso que mostra que, pô, velho, não é fácil, né? Você não tinha tudo tranquilo, salário na conta, sem precisar trabalhar, você trabalhava e se dedicava um período da sua noite para desenhar, né? Às vezes, na verdade, né? Teve várias vezes deu, tipo, sabe, tipo, meus irmãos acordando pra ir pra escola, assim, de manhã, o sol nascendo, e eu falando, puta, nem vi, né? Já é de manhã, já eu tô aqui desenhando. Uhum. Várias vezes, né? Fiz isso. E pra te dizer a verdade, por isso que eu falo muito de você gostar do processo, porque eu não tava me importando muito com o resultado, assim, se ia ficar muito bom ou não, ou se eu tava melhorando muito ou não. Lógico, a gente sempre pensa nisso, mas na verdade eu gostava até de sofrer daquele jeito mesmo, assim, até meio masoquista. Eu gostava de estar, sabe? Às vezes eu tenho um calo no dedo aqui, ó, não sei se dá pra ver nesse dedo aqui, ó. Bem de desenhar mesmo, ó. É bem torto. Se você comparar com o outro dedo aqui, é bem mais simples. Porque eu desenhava realmente até muitas vezes assim, o cara tava sangrando, eu tava lá assim. É que, assim, eu ia pintar alguma coisa no lápis de cor, é bem mais desgastante, né? No Photoshop você não chega a marcar desse jeito, mas no lápis de cor mesmo, não, você mexia muito na mão. Tranquilo, né? E aí, assim, treinava e tudo mais, mas aí quando eu comecei a fazer faculdade foi quando eu comecei a ver outras coisas, né? Eu comecei a ver um pouco do mercado, mas aí o início da faculdade foi meio decepcionante, porque talvez você tenha passado por isso também, né? Assim, eu queria fazer alguma coisa com desenho, só que não tinha faculdade de desenho, faculdade de mangá, até essa faculdade de jogos que tem agora, que certamente eu teria feito naquela época, assim, eu não existia quando eu fui fazer faculdade. Então, o mais próximo que eu achei foi design gráfico. Uhum. Eu fiz na FMU. Vou queimar um filme da FMU agora, eu vou falar, puta. Que isso, cara, não tem patrocínio aqui não, cara. Pode falar mal, pode o que você quiser. Não vou falar mal não, assim, eu quero mal, né? Isso que eu tô fazendo, vou brigar, então vou matricular meu filho lá, porque é perigoso. Aí, assim, eu comecei a fazer lá, assim, outras referências também de outros gostos de desenho, né? Porque até então eu só ficava naquele meu gosto, assim, por Dragon Ball e mangá em geral. Uhum. E podia coisas. E aí, quando eu tava fazendo mais ou menos 2 anos de faculdade, né? E assim, o acidente que me motivou muito a fazer faculdade também, que eu falei, meu, agora. Falando isso, acabei esquecendo. Mas eu falei assim. Eu falei, meu, agora eu tenho que dar uma guinada mesmo, assim, não adianta só ficar treinando em casa também e não me mexer para realmente evoluir, para tentar ser um profissional mesmo, né? É muito diferente você estar desenhando em casa aqueles
aqueles desenhos que você costuma fazer, tipo fan art ou alguma coisa assim, ou você tentar se aprimorar para ser um profissional, né? É lógico que essa consciência eu tenho agora. Assim, na época foi só uma coisa, vou me mexer porque eu sou um acidente, tem que ir atrás da vida. E aí eu me inscrevi na faculdade, comecei a fazer, fui fazendo, assim, aí quando eu cheguei que eu vi que não tinha muita coisa de desenho, foi meio decepcionante, assim, porque o primeiro dia que eu fui pra faculdade foi muito engraçado, assim, que eu fui, levei minha pasta de desenho, assim, né, porque eu falei, vou chegar lá, vai ter mais uns 20 desenhos, a gente vai mostrar nossos desenhos, vamos desenhar, não sei o que, vai ser muito legal e tal, vamos aprender sobre desenho lá. Expectativa, né? Expectativa felizão. E até então, assim, eu ficava só aqui na floresta, né? Porque até a fábrica que eu trabalhava era aqui também na cidade. Então, não via prédio, não via nada. A primeira vez que eu andei na Paulista, louco, no filme que ele chega em Nova York, lá ficou tipo, caramba, que isso. E aí também aquela expectativa de faculdade, eu nem sabia como que era, né? Até fui com medo de levar um troço no começo da faculdade lá, mas na FMU não tem isso não, hein? Pode ficar sossegado. Pode ir lá. Pode ir lá. Não tem. Aí tinha, da minha sala, acho que tinha mais uma pessoa que desenhava só. Uma ou duas, assim, que desenhava mesmo, né? A maioria era designer mesmo, gostava de design, mexia com blog, mexia com site e queria aprender design mesmo. Então, pra mim, assim, já foi um choque daí, né? Eu falei, ninguém desenha aqui. Eu achei que alguém ia me ensinar alguma coisa, mas ninguém nem desenha, né? Aí eu falei, porque aquela ânsia, assim, de conversar com outros desenhistas era bem grande também, porque a minha cidade é pequena e tal, então até para ver outros desenhistas era difícil, assim. E aí na faculdade realmente não teve muita coisa de desenho, foi bem pouco, na verdade, né? Foi uma introdução, assim, para você desenhar um logo, desenhar um layout, alguma coisa assim, um esboço mesmo. E se eu estiver falando muito assim, você fala. Vamos embora, cara, fica tranquilo. Aí quando eu estava mais ou menos 2 anos de faculdade, um amigo meu falou assim, foi quando eu comecei a trabalhar mesmo, né? Meu amigo Vladas, que graças a Deus é meu amigo até hoje também. Ele falou assim, tem um site que chama Cado, e lá tem umas vagas de trampo, por que você não tenta? Aí você sai da fábrica, né? E esse meu amigo Vladas, ele sempre me zoava, que eu ia pra faculdade sujo de graxa mesmo da fábrica, né? E aí levava, tipo, roupa suja na mochila. Uma vez ele foi abrir minha mochila lá pra pegar um caderno, alguma coisa, aí tipo, tinha roupa suja com gasto, tudo. Ele falou, que porra é essa aqui? Até hoje ele me zoa. E aí, assim, aí ele, assim, como bom amigo que ele era, ele falou assim, não, tenta ir nessa vaga aí de sei lá, manda pra algum lugar, né? E aí eu comecei a mandar pra vários lugares lá, né? Aí um deles era a editora Koch, na época, que depois virou a editora Pearson e tudo mais, que foi esse trabalho com o e-learning, né? Pra quem não viu o e-learning, assim, tipo, desenhos e animações e coisas didáticas que são voltadas para a escola, né? E que, assim, enfim, precisava de desenhistas, assim. Aí eles me chamaram para entrevista lá e eu fui, até faltei na fábrica, eu trabalhei 4 anos na fábrica, eu faltei uma vez porque eu tava doente só. Caraca. Tirando o período que eu fiquei fora porque eu tinha machucado, né, no acidente na fábrica. E era terrível lá faltar, mas eu falei assim, é uma chance em 1000, vamos nessa. Aí fui pra entrevista lá, eu lembro que eu cheguei eu lembro que tinha 2 prédios, assim, quando eu tava chegando, era lá perto da Paulista, assim. Aí tinha um prédio que era bem feio, tinha um prédio que era mó da hora, assim. Aí eu até torci, assim, quando eu tomar um prédio feio, porque se for no prédio da hora, eles não vão nem olhar na minha cara, vão mandar eu embora. Aí pior que era no prédio legal, né? Aí eu falei, putz, agora vamos lá, né? Só tinha uma camisa social, uma coisa assim, eu falei, vamos lá. Fui toda engomadinha, cheguei lá, todo mundo de, sabe, camisa e calça jeans, não, assim, eu falei, putz, eu tô parecendo que era mais sossegado. Eu entrei lá assim, o pessoal com um bonequinho em cima da mesa, os bagulhos. Eu fui maluco, né? Eu que trabalhava na fábrica, falando, pelo amor de Deus, eu preciso trabalhar nesse lugar. E foi muito engraçado, assim, hoje em dia é engraçado mesmo. Aí eu lembro que eu fiz um teste lá e o carinha me entrevistou. Aí falou assim, você desenha com tablet, no computador e tal. Aí, por sorte, assim, eu tinha acabado de comprar uma daquelas bambu, assim, né? Daquela modelo mais antiguinha, que tá aqui até hoje também, fica aqui na mesa aqui, lembra? E eu tinha mexido já algumas vezes, então eu falei, não, isso daí, né? Mancha não tava nada, eu tinha acabado de comprar, mas eu falei assim, tem que mentir um pouco em entrevista, assim, é uma brincadeira, hein? Eu tô falando.
Não faça isso. Ou seja, é que na época eu falei assim, não é mentira, eu aprender até voltar aqui de novo. Aí peguei e tal, aí quando eu fui fazer o teste, eu tava morrendo de medo do teste ser no computador, ou no Flash, é um programa que eu não conhecesse muito assim, mas aí o cara falou assim, não, vou passar seu teste e já volto. Aí eu fiquei na sala assim, o cara saiu e voltou com uma folha de sulfite e um lápis e falou assim, faz um desenho. Aí, quando ele fechou a porta, eu quase chorei. Falei, meu Deus, ainda bem que é só um lápis e uma folha. Aí tô tranquilo, né? Eu tô em casa. Agora tem que dar certo. Aí fiz tal, aí deu certo, né? Fui contratado, assim, foi bem legal. Foi lá que eu conheci a Joyce, né? O Val, que nossos amigos em comum, assim. E mais uma série de pessoal, assim, muita gente fina mesmo, e que manjavam muito de desenho, muito mais do que eu conheci. O Val, você conhece muita coisa, assim, de desenho. Verdade. E pra mim foi uma escola mesmo. Eu aprendi, com certeza, assim, 2 anos que eu trabalhei lá na área, assim, eu aprendi mais do que em 4 anos de faculdade, assim, não assim, menosprezando, mas é que realmente fazendo ali, lidando com pessoas que realmente fazem negócio, né, junto com o Frank também, o cara que era meu supervisor, Natan, Bruno, todos eles, assim, realmente, assim, eu entrei lá que nem um moleque e pude sair de lá um profissional mesmo, assim, foi realmente, assim, porque eu costumo falar isso pro pessoal que é mais novo, assim, né, que tem muita diferença entre você desenhar e você ser um profissional de ilustração, assim, é muito diferente, assim, outras coisas, não é só o desenho, né, é saber lidar com as pessoas, saber entender o briefing, saber interpretar também um roteiro que o roteirista manda para você, nossa, lá eu conviver com roteiristas, tinha diagramadores, tinha correção, então assim, foi realmente uma escola bem grande. Mas o mais legal lá foi realmente ver outras coisas que não era só o mangá, né? Que o Val me mostrou. Eu conheci o Kim Junji por causa do Val. Ele me mostrou um link do Kim Junji na internet, fiquei abismado, né? Até hoje eu fico, na verdade. Coreano é de outro mundo. Você tirou foto com ele? Tirei, fui em Curitiba pra conhecer ele, né? E foi uma loucura. Tava em casa sábado à noite, assim, eu lembro que eu vi alguém na internet falando que tava em Curitiba e o Kim Junji tava lá. Aí quando eu vi isso, eu falei, não acredito, velho. Falei com a Aline, né, que é minha mulher, eu falei, putz, o cara tá em Curitiba, o cara é da Coreia, né, eu falei, meu, a gente tem que ir lá, porque eu falei, eu não vou tão cedo, e até esse cara voltar pra cá de novo, eu falei, meu, vai demorar muito, né, eu realmente sou muito fã dele, assim, na minha opinião particular, né, lógico que cada um vai ter a sua, mas eu acho ele o melhor desenhista do mundo, assim, pelo menos em técnica, né, lógico que existem desenhos mais carismáticos, ou mais bem coloridos e tal, que ele não faz, ele faz mais preto e branco, mas ele, em termos de traço mesmo, e de conhecer de anatomia, de proporção, de construção de perspectiva, de milhões de coisas que não você tem que saber, a gente domina um nível absurdo mesmo. Realmente. A gente comprou a passagem no sábado à noite, eu fui domingo, eu fui 6 horas pra chegar. Cheguei no evento lá que digital, assisti a palestra dele lá. E ele é um cara muito simpático, muito engraçado também, assim, ele é muito divertido mesmo, assim, né? Até tem uma hora com um cara, mas você não desenha no computador? Aí ele falou assim, o computador só usa pra ver pornografia, só. Olha só. É meio engraçado. É que assim, ele fala meio que brincando, ele parece um mestre Kami, assim, sabe? Um cara zoeiro, assim. É muito engraçado. O cara é muito simpático mesmo, assim. Depois que acabou, ele fala assim, boa, eu tinha até medo de chegar perto dele, tão foda que ele era, né? Aí, eu também tava com medo, na verdade. E aí, a minha namorada ficou falando, não, vai lá, fala com ele, não sei o que, né? Eu falei, mas eu nem vou falar nada, porque eu não falo nem coreano, nem português direito. Aí, eu cheguei lá perto, assim, e tem aquele amigo dele, o Yujin Kim, né? Que tem parece um samurai, um cabelão, assim, então. E o cara também muito simpático. Aí eu cheguei lá e falei, meu, posso tirar uma foto com você e tal? Engraçado, tiraram foto, assim, como, sabe, amigo de infância, assim, os caras muito gente fina mesmo. E aí tive essa onda tremenda, assim, aí ele falou assim, mostra essa praia. Eu falei, nem esperando, vou meu caderno aqui, vai dar risada disso aqui. Mas, meu, foi muito, muito legal mesmo, assim, ter conhecido ele pessoalmente. E aí eu voltei no mesmo dia pra São Paulo, fui no mesmo dia, assim, foi 12 horas no total, né, dentro do ônibus, assim. Mas valeu a pena, não me arrependo não, foi muito legal. Assim. Você arriscou, né? Você não sabia se você conseguiria falar com ele, tirar foto, ver a palestra,
Mas você falou, meu, eu vou lá e vou ver, né? Não, então foi muito legal, meu, foi uma aventura. E aquela estrada que vai pra Curitiba, não sei se você já foi pra lá, mas assim, dá um medo de morrer ali gigante, porque tipo, parece coisa de desenho. Você tá num penhasco, assim, com um ônibus ali e só tem penhasco, já era, né? É um absurdo, mas valeu a pena, meu, todo o esforço, assim. Foi bem legal. Legal, né? Cara, aproveitando que você tá falando do Kim Jong-gi, quais caras que te influenciaram, assim, quais são os seus desenhistas favoritos, dentre os milhares que você conhece aí? Até difícil listar, né? São muitos, assim. Eu divido um pouco, assim, né? Porque, assim, gostar do trabalho do desenhista, eu gosto de muitos, muitos mesmo. Assim, tem uma lista gigante, assim. Eu sempre salvo alguns desenhos e tal. Mas aí ao longo, assim, que eu fui treinando, eu percebi, assim, que, por exemplo, eu via o desenho do Thiago Reusel, aí eu queria pintar que nem o Thiago Reusel. Aí eu via, tipo, o desenho do Will Murai, eu queria pintar que nem o Will Murai, assim. Lógico, para você fazer como qualquer um desses que eu citei, você vai levar, tipo, 10, 20 treinos ali para chegar perto desses caras. Então, assim, eu vi que se eu tentasse correr para vários segmentos, assim, eu não ia conseguir treinar e dominar, assim. Então, eu faço assim, eu tenho os desenhos que eu admiro muito, e tem aqueles, dentre esses que eu admiro, que eu seleciono como referência para treino mesmo, assim, e daí eu tirar alguma coisa do trabalho deles pro meu trabalho mesmo, né. Eu vou falar um pouco deles, assim. Em geral, assim, minha referência para pintura, o Thiago Costa, né, sempre foi pintura digital, sempre, assim, achei espetacular o trabalho dele, assim, ainda acho, né, acho que o mundo todo acha também. E para pintura, assim, é a minha referência, acho que não, tem vários outros que eu gosto muito, mas ele ainda é a minha referência maior, assim, eu acho que a nível mundial, assim, eu acho ele muito acima da média. E é interessante também que eu conheci o trabalho dele rapidão, já volto já, mas é que essa história é muito engraçada. Essa história eu tive a oportunidade de contar para ele pessoalmente também, assim, que ele, assim, eu dei muita sorte, assim, eu conheci muitos desenhistas que eu admiro muito, assim, então, não só o Kim Jong-gi, né, recentemente conheci o Will Murai. O Will Murai, assim, cortou o primeiro que você falou. Então, recentemente conheci o Mike Azevedo, né, que é uma lenda do caramba. Mike Azevedo. Muito gentil, muito humilde também. E conheci já já fui no workshop com o Will Murai, já conheci o Thiago Rosa, conheci o Kira, que eu considero até meu amigo também, assim, a gente sempre troca ideia. E, então, assim, como diria o Isaac Newton, né, eu pude ver mais longe porque eu subi em ombros de gigantes, né, porque, tipo... Pô, que legal, cara. É uma experiência, eu sempre gosto muito de lembrar, porque realmente eu tenho essa visão, assim, né, hoje em dia, assim, o nível de desenho que você vê, pode ver que tem muito desenhista brasileiro muito bom, assim, né, tem vários, e o nível que você vê deles, normalmente, porque, assim, alguns foram abrindo, assim, né, o caminho da pintura digital, do desenho no Brasil, assim, tipo o Thiago Rosa, o Will Bray, esses caras estão, assim, já há muitos anos na internet. E veio uma leva de outras pessoas muito competentes também, que estão, hoje em dia tem o PQ, tem vários outros, assim, que estão abrindo novos caminhos também, e isso, o que a gente consegue evoluir muito rápido é editar essa galera, assim, meio que uma comunidade, assim, né, um passa uma técnica pro outro, hoje em dia o pessoal faz muito hangout também para treinar junto, isso é muito foda. Legal, cara. Mas a história que eu contar de como eu conheci o trabalho do Thiago Rosa é que quando eu trabalhava na fábrica ainda, né, eu tava trabalhando e assim, você vai montando as peças e tem umas caixas que vêm com as peças, assim, pra você montar, né? E aí, normalmente eles forram, pra não machucar a peça, eles forram com jornal velho mesmo. Uhum. Eu lembro que eu tinha terminado de esvaziar uma caixa, assim, de peça, aí no fundo da caixa, assim, tinha um jornal, tinha um desenho muito louco, assim, do jornal mesmo, né, que era tipo uma propaganda de alguma coisa, assim. E aí eu olhei aquilo lá e falei, meu, que negócio muito louco. Eu lembro que no meio da fábrica, assim, aquela barulho, todo mundo falando, assim, eu fiquei meio pausa, assim, parando, aquela coisa, loucura ali, assim, mas eu olhei e fiquei, tipo, sabe, 5 minutos. 5 minutos na fábrica, pra você ter uma ideia, é um tempo muito valioso. 5 minutos daria pra mais ou menos 50 peças, assim. Então, seu chefe deve ter ficado louco, né, vendo você 5 minutos parado, assim. Ele com certeza ficou nervoso, porque eles não deixavam a gente nem tomar café, ó. Caramba. E aí eu lembro que eu fiquei olhando e falei, meu, o que é isso? Aí eu lembro que eu dobrei o jornal e guardei no bolso assim, e falei, meu, depois eu vou ver isso. Aí beleza, continuei trabalhando. Aí quando eu cheguei se foi em casa, se foi na faculdade, que eu não lembro se eu tinha internet em casa já nessa época, eu lembro que eu fui pesquisar, né, quem era. E não tinha o nome do Thiago Roy pro jornal, então tinha
bem pequenininho, tinha o nome da agência que tinha feito a publicidade, né? Aí eu fui pesquisar a agência, depois na agência eu descobri que era o Thiago Rosa, né? Aí depois eu achei o blog dele, aí me encantei mesmo, né? Falei, meu, olha o trabalho desse cara aí. Era um pintura, assim, eu fiquei bem abismado, assim. E aí foi que eu conheci o trabalho dele. O Will Murai também foi mais ou menos na mesma época. E o Will Murai é engraçado, né? Que eu vi o nome dele, Will Murai, aí eu vi umas fotos dele, vi que ele tinha japonês, assim, né? Eu falei, esse cara nem é brasileiro, né? Não, assim, nem passou pela minha cabeça que o cara era brasileiro, né? Desde o começo, né? Aí depois eu vi uma das ilustrações dele, eu vi que era no metrô de São Paulo, tinha um mapa do mesmo, assim, uma ilustração que tá dentro do metrô, tem vários personagens. E aí tem um mapa ferroviário ali do metrô, da linha azul, assim, se não me engano. Aí eu falei, nossa, meu, mas é o mapa de São Paulo, será que o cara pegou na net? Aí eu vi que ele era brasileiro mesmo, pra mim foi uma surpresa boa, assim, né? Eu falei, caramba, meu, tem uns caras muito foda aqui. Mas aí, resumindo e respondendo essa pergunta do começo, minhas referências maiores, assim, em pintura é o Thiago Rosa mesmo. E eu gosto muito também não sei se você já viu, assim, mas os meus trabalhos eu tenho as cores muito saturadas, assim, muito vivas, assim, e eu me inspiro muito do Daisuke Tsutsumi, né, que era diretor na Pixar, agora ele tem o estúdio dele, que é a Tonko House. O Robert Kondo também. E na parte de desenho, o Kim Hyun-ji, no traço, né, que eu acho muito legal aquela parte anatômica dele. Eu gosto muito do Serge Broza também. Não sei se você já viu o trampo dele. Não, esse eu não conheço. Vale a pena pesquisar. Serge Broza, ele é da Espanha, se eu não me engano. Um desenhista, assim, fantástico também. E eu gosto muito do traço do Murai também, mas assim, eu gosto assim porque o jeito que ele usa o traço dele com a pintura dele eu acho muito legal também, né? Aí vi um desenho dele fazer alguma coisa. Akira Toriyama, que é a lenda, né? Ah, isso não pode faltar. Meu mestre desde criança aí. E ultimamente eu tenho visto o Alexandre Zedi também, né? Desculpa, que é um cara, o Alexandre Zedi, que é um desenhista. Você já deve ter visto o trampo dele, né? Que é bem... Não conheço. Depois eu vou pesquisar, eu vou colocar embaixo do vídeo aqui pra galera. Eu te mando até os links depois do Spotify. O Zedig é um cara muito, muito fera mesmo, assim, cara, tanto na pintura quanto no desenho, na originalidade do desenho, no carisma, assim. Quando eu vou treinar, eu tenho uma lista aqui no meu caminho, assim, uma lista bem valiosa, que eu posso até abrir aqui pra dar uma olhada. E que eu dividi assim, ó. É a lista de treino. Aí são as pessoas que me inspiram, assim, pra fazer o meu desenho mesmo, né? Pra me tornar um desenhista também. Eu fico feliz que nessa lista, assim, a grande maioria é do Brasil também. Pô, legal, cara. É bem legal. Eu acho legal isso também, né? Que hoje em dia a gente tem um cenário muito competente aqui. Então, assim, infelizmente não dá no Brasil todo, mas para quem mora em São Paulo, em algumas capitais, assim, sempre tem alguns eventos legais, né? Em Curitiba tem vários também. E vem gente muito boa, né? Tem uma lista de vida assim, desenho e pintura. São três critérios que eu acho interessante assim, para estudar no desenho. Desenho já está falando, anatomia, perspectiva, proporção, esse monte de coisa. Pintura também, né? Luz, sombra, volume, teoria da cor, uma série de coisas assim, vários conceitos assim, que a gente tem que aprimorar para fazer uma boa pintura, né? E eu costumo treinar separado. Quando eu treino desenho, eu treino só o traço, e quando eu treino não ligo muito o traço e treino mais a iluminação. Na minha cabeça funciona como duas coisas bem diferentes, assim, né? Como treino. Estão sempre juntas, mas eu vejo assim que o treino tem que ser segmentado. Então isso para mim funciona assim. E o carisma é uma coisa que eu comecei a observar há pouco tempo, assim, que o carisma é o que eu vejo, por exemplo, quem me inspira no carisma é, por exemplo, o trabalho do Hiro, o trabalho do Rainer Alencar também, do Júlio César. Assim, são trabalhos assim, eu sei que eles desenham muito e eles pintam muito também, mas o mais forte do trabalho é você, sabe, mesmo com poucas linhas, você bate o olho e te encanta, assim, é um negócio, é que nem eu costumo falar assim, mesmo que você venceu uma guerra com uma metralhadora, você venceu uma guerra com uma espada de samurai, assim. Tipo assim, o cara que vence com a espada de samurai é muito mais habilidoso, mesmo com
recursos, ele consegue fazer um desenho muito bom. Porque é muito diferente, né? Você vê um desenho incorporado, por exemplo, o cara desenha bem, pinta, e faz aquelas cenas bem fantásticas, assim, e tem muito recurso ali para te atrair para aquele desenho. Você fala, meu, não tem como não gostar, né? É cor, é luz, é sombra, é dinamismo, é tudo. Você viu do Rainer, do Hiro, do Júlio César, eles são trabalhos simples, mas que te encantam da mesma forma que o desenho do Will Knight, às vezes até mais, né? Às vezes é mais prático, né? Sim. Tem vida ali, né? Ele tem, sei lá, tem emoção, né? Expressão, assim. Então. E os personagens parecem estar vivos ou parecem que estão pensando em alguma coisa. Então, é uma coisa que as pessoas às vezes não se atentam muito em treinar ou em observar, mas depois que eu conheci o Rainer, conheci o Hiro, o Júlio César e vários outros, assim, também, né? Que são muito bons nisso, assim. Eu comecei a tentar observar o que seria um padrão de carisma, como você tornar um desenho mais carismático, mais interessante também. E acho que de todas as matérias para se estudar no desenho, acho que essa é mais difícil, porque as outras você consegue achar um tutorial, um workshop, alguma coisa assim que vai falar sobre desenho, mas tornar o desenho carismático. Acho que entra mais naquela questão de character design, né? Sim, é verdade, cara. Não, é pura verdade isso mesmo. A gente pesquisa pintura, desenho, sempre vem coisas mais técnicas, né? Essa coisa do carisma eu nunca vi, cara. Nunca vi tutorial sobre isso. Então, que é uma medida meio difícil mesmo de você colocar, né? Como é que você, tipo assim, como é que você, por exemplo, anatomia, você tá coerente com a anatomia mesmo ou não? Pintura tá coerente com a luz e com a sombra, mas o carisma com o que você vai comparar, né? Assim, É verdade, é verdade. Difícil mesmo. Então, assim... Tem referência, né? Por exemplo, o desenho do PQ eu acho tem um carisma muito legal também. Assim, né? O Henrique Lira. A lista aqui é grande. Ó, o Bruno Goldin, que é Gondin, né? Trabalha na Split também. Cara, tem um desenho muito carismático. O Roca tem... Renan Porto tem um desenho muito foda também, carismático. Ó, a lista aqui é grande. O Eduardo tem um desenho muito carismático também. Arthur Mask, PQ, a lista é grande aqui. Legal, cara. Tem as casas de então, se fosse falar a gente fica a noite toda falando assim, muita coisa. Na parte de, eu até vou citar a lista aqui, ó. Na parte de desenho tem o Pietro, que dá aula na Quantas, você deve conhecer também. Sim. Ele é um queijo brasileiro, assim, tem um domínio de anatomia muito, muito forte também. E a carequinha também, né? Meu segredo, seria o segredo é esse, cara, vamos rapar aí. Eu não tinha pensado nisso não, mas acho que é coerente, hein? É verdade, cara, amanhã tá os dois careca, né? Vou fazer isso, se pá, dependendo da genética, às vezes eu nem vou precisar muito, não, acho que já vai cair mesmo. Pode crer. Então é isso. Eu acho isso importante, assim, também. Você tem em mente as suas referências, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu quero desenhar e não... eu quero desenhar, mas o que você quer desenhar? Não sei, né? Aí, tipo, a primeira pergunta que você tem que responder é o que você vai fazer quando você vai desenhar, né? Tipo assim, você vai desenhar quadrinho, você vai desenhar para jogos, você vai desenhar, sei lá, pintura digital, para infantil ou pintura manual também. Então, assim, saber onde você vai aplicar seu desenho, acho que é o maior desafio. Até eu vi, várias pessoas falam isso, né, mas eu vejo assim, quando o cara já sabe a aplicação, ele vai usar o desenho dele, vamos supor, você quer desenhar para livro infantil. Então, você já começa a treinar suas características, seus bagagem voltado para aquilo, assim, né? Porque realmente você dominar todas as áreas do desenho, eu acho. Nunca vou falar que é impossível, acho que sua dedicação tem que ser do tamanho do seu sonho, né? Sempre falo isso, assim, sempre... Essa frase é muito boa, cara. Eu sempre falo, porque assim, se você sonha bem grande, você vai ter que se dedicar muito, né? Se seu sonho é, tipo, sei lá, quero pescar a vida toda. Então, beleza, você compra uma vara, beleza, já tá apto a pescar já. Agora, sei lá, quero ser astronauta, então a dedicação vai ser outra, né? Sempre tem uma medida, assim. Sim. Então, assim, se o cara já tiver em mente que ele vai trabalhar com o desenho dele, eu acho que facilita, não vai tornar o caminho mais fácil, mas pelo menos um direcionamento para treinar aquele aspecto do desenho, né?
Tem um norte, né? Tem uma orientação já, né? E pesquisar sobre aquele assunto também, para ver como as pessoas resolvem aquele assunto, né? Eu acho que no começo, se você está começando a desenhar, acho que é melhor você realmente desenhar um pouco de tudo. Experimenta mesmo, técnicas manuais, ou digitais, ou cartoon, ou mangá, ou realista, tentando um pouco assim, você vai e depois. Eu tomei pra mim, assim, por exemplo, que nem antigamente eu via um desenho realista, assim, que nem tem um desenhista brasileiro que ele é muito bom, chama Elvis. É tipo, escreve Elvis e coloca um N na frente, assim. Se você pesquisar na net, ele trabalha com Nelvis. Ele trabalha com hiperrealismo. Ele reproduz fotos, assim, hiperrealismo, assim, no lápis, e é um trabalho, assim, que realmente vira uma foto o trabalho dele. Incrível. No começo, eu tentei fazer algumas vezes, né? Acho que todo mundo tenta fazer uma foto, vez ou outra, assim, né? Mas aí, logo de início, assim, eu vi que realmente eu gostava muito mais de fazer personagens e fazer coisas, assim, que não existiam do que reproduzir a realidade. Assim. Uhum. E aí eu comecei a focar um pouco mais nisso, né? Você vê o que você faz agora, tudo você traz um pouco do que você vê na realidade, né? Mesmo para construir a fantasia. Mas eu tento trabalhar sempre com coisas meio... Porque acho que essa que é a graça de você pegar um mundo que é seu ali, né? Que é particular e tudo mais. Eu acho engraçado. Eu acho que esse poder do desenhista é muito grande, assim, porque, vamos supor, se você vai fazer um jogo, aí você precisa do cara que faz o 3D, você precisa do cara que faz o roteiro, você precisa do cara que faz a música. Se você vai fazer um filme também, você precisa dos atores, do diretor, do pessoal da filmagem. Peraí. Um minutinho, cara. Rapidinho. Alô? Oi? Tô, mas tá acabando. Pode vir. Não, pode falar. Tá bom, então beijo. Desculpa, neném pequeno, depois eu edito isso aí. Beleza. Se você estiver andando muito, eu falo pra cacete mesmo. Se estiver andando, não, cara. Muita coisa também depois, eu não esquento a cabeça, não. Eu realmente falo muito. Não, tá relevante, cara. Se estivesse falando de, sei lá, de futebol e tal, aí tudo bem, mas se tá falando de desenho, vamos lá. Você tá falando das etapas. Eu acho que o poder do desenhista, assim, é bem grande por isso. Que eu tava falando, assim, que várias áreas você vai fazer um filme, você precisa do diretor, do ator, do roteirista. Tem um papel muito importante ali, né, e tem que ser desempenhado bem em todas as áreas para realmente sair um bom filme, né. O Mad Max, por exemplo, o último que saiu, eu acho um filme fantástico. Mas aqui é muito bom. Mas quando o cara é o desenhista, vamos supor que o cara que fez o Akira Toriyama, por exemplo, o melhor exemplo de todos. Ele criou o Dragon Ball, ele desenhou os personagens, ele desenhou o mundo do Dragon Ball, e ele criou a história. Então, assim, foi um universo que ele criou na cabeça dele e ele pôde produzir ali com as próprias mãos ali, do jeito que ele queria. Lógico que também a responsabilidade de ficar bom ou não é toda dele também. Uhum. Mas é um controle muito grande para desenhista. Acho que o que mais me encantou para ser um desenhista é isso, você poder criar seu próprio universo, assim... Não naquela coisa egoísta, assim, não vou fazer um personagem quadrinho, mas precisa, assim, com certeza. Vem pessoas, amigos que dão opiniões, ou familiares, e coisas que você vê no mundo, assim, acho que nada se faz sozinho mesmo, né? Mas, pelo menos é uma coisa, assim, que o que vier na minha cabeça eu consigo colocar no papel, assim, isso pra mim é muito divertido, assim, de geral, assim, as ideias loucas que vem quando eu não tenho. Foi até um desenho bem besta disso, assim, né? Foi um desenho que eu postei um tempo atrás, mas eu acho engraçado como é que eu cheguei na ideia dele. Que, na verdade, eu não penso muito, né? Esses dias eu estava almoçando com o Rio, com alguns amigos. Aí a Paulinha, que é uma amiga nossa, perguntou, como é que você faz que ideia que você tem? Eu falo, nunca penso antes, meu. Eu sou bem... Nessa questão, eu sou bem improviso. Não costumo pensar muito, não. Mas, por exemplo, eu desenhei aqui, ó. É um carinha que tá dando um cachorro e aí ele encontra um ET, assim. Na verdade, assim, eu desenhei o carinha primeiro. Aí eu fiz o... Aí, beleza, eu sempre desenho um cara com um monte de mochila. Eu acho legal desenhar bastante tranqueira, assim. Legal. Só que daí, quando eu desenhei ele, meio que sem pensar, assim, eu fiz ele com uma cara de intrigado, assim. Então, tipo, o que ele tá vendo ali, né? Na época nem tinha o cachorro ainda. Eu falei,
vou desenhar uma situação bem louca, assim, né? Eu desenhei, tipo, um ET trabalhando, assim, tipo, tava vindo fazendo a ronda dele pra terra, assim, aí tava pesquisando algumas plantas, aí tem até um robô coletando algumas plantas pra ele, que ele tá, tipo, tem um checklist dele aqui que ele tá ticando lá, tá tudo certo. E eu tava andando, passando o cachorro dele, aí viu essa situação intrigante, assim, ficou meio perdidão. E, na verdade, se você olhar no cachorro aqui, ó, o cachorro só queria cagar, tá vendo? Ele tá pensando, puta, o cara não vai... Entendi. Eu tô me atrapalhando aqui, né, velho? Tipo, toda essa confusão, eu só quero fazer meu bolinho. Então, assim, em geral, o mais divertido no desenho é isso, né? Você poder ser louco mesmo. É bem engraçado isso, né? Não sei, essa escolha da temática eu acho que é difícil, mas ela é bem gratificante também, né? Quando você consegue desenhar alguma coisa que tá te divertindo, assim. Eu não sei se você passa muito por isso, assim, né? Mas não, eu acho difícil chegar nesse patamar. Eu tô me divertindo. Normalmente, ou tem a minha cobrança de treinar e fazer um trabalho bem feito, ou tem a cobrança do trabalho, que todo mundo acha que você trabalha com desenho, então é só alegria, né? Só dar risada, ficar o dia inteiro desenhando. Ninguém te pressiona, né? Ninguém te pressiona, é tudo muito fácil, né? Porque é fácil, mas na verdade, assim, quando eu trabalhava na fábrica, por exemplo, o trabalho já tem um padrão. Chega uma hora que você executa a sua função ali sem precisar nem pensar, assim, o negócio tá automático na sua cabeça. Agora no desenho não, né? Cada trabalho que vem é um desenho novo, é uma proposta nova, aí são problemas novos que você tem que resolver naquela cena. Você tem que pesquisar coisas novas, né? Que nem nesse jogo que eu tô fazendo agora. Algumas cenas, né, que eu te mostrei. Por exemplo, o jogo gira em torno de doces, então eu fui pesquisar confeitaria, fui pesquisar como é que faz, como é que é a decoração de um bolo e tudo mais. Isso eu achei interessante também, né? Por exemplo, você vai desenhar alguma coisa de medicina, a gente trabalhou com desenho educativo, né? Muitas vezes você tinha que desenhar o corpo humano todo, uma vez o sistema reprodutor da aranha. Umas coisas que você nem imaginava que ia desenhar na vida, né? Esse com certeza não. Assim, o sistema reprodutor da aranha realmente nunca passou pela cabeça. Verdade. Era legal que eu aprendia muito mesmo, assim, né? Que nem eu fui fazer um roteiro sobre crocodilos, né? Que era até da roteirista Sabrina, lá da Pearson. E ela era muito criativa, assim, nos roteiros dela. E eu lembro que ela mandou um roteiro de crocodilo que era muito divertido, sobre répteis, na verdade. Não era só crocodilo, era sobre répteis. E aí falava sobre a válvula palatal, que o crocodilo, quando ele entra debaixo d'água, aí tem uma segunda pálpebra transparente que é meio que tipo um visor, que ele fecha assim e ele consegue olhar debaixo d'água como se tivesse um óculos de visão mesmo, assim. Uhum. Diferente da gente, né? Quando abre o olho debaixo d'água, você não vê nada direito, assim, né? Se não tiver com óculos. Então, tá vendo? Eu aprendi isso fazendo um bagulho de desenho. Era engraçado, assim, vendo as coisas, vendo vários negócios assim que eu que sempre fui mau aluno, nunca aprendi na escola, né? Tive que aprender. Eu costumo, até hoje eu trabalho ainda para educação, né? Uhum. Eu costumo dizer que é o karma me punindo, porque como eu sempre fui mau aluno, aí eu sou professor até hoje. Sua profissão agora. Você vai estudar na profissão agora, rapaz. Pô, legal, Rodrigo. Mas não tem como fugir, né? A gente tem que aprender direto, né, cara? Tanto no desenho quanto matéria, qualquer coisa, a gente tem que estudar, Assim, né? tipo assim, né? Mas é legal, assim, depois que você pega um certo gosto, assim, por coisas diferentes, né? O bom do desenho é que você não acaba, assim, você não tem uma monotonia, né? Sempre vem um assunto novo, um debate novo, uma coisa nova que você aprende. Pô, legal, velho. Eu acho que é um privilégio poder trabalhar com o que a gente gosta e ainda aprender, né? Tipo, você ainda estuda coisas e tal, é legal, assim. Em geral é bem divertido. É que só aquela coisa que o pessoal fala realmente que é sempre divertido, que é mentira. É um saco também, né? Desenhar uns negócios que você fala, meu, putz, é muito chato. Mas é normal também. Que o pessoal que começa no desenho também tem vou tentar desenhar bem, vai virar mó glamour, né? Vou desenhar só pro GTA, ou vou desenhar pro Call of Duty, ou tô falando só dos jogos que eu gosto, né? Por isso que eu tô certo. Candy Crush. Mas na verdade é uma etapa muito grande até chegar lá, né? A gente que está no mercado já há muito tempo também sabe que é difícil você
esse tipo de trabalho é difícil, né? Em geral, a gente, para sair um trabalho legal, você faz 10 trabalhos difíceis e mais técnicos, mais chatos. Lógico, quando o cara tem um nome grande no mercado, com certeza vai vir uma oferta de trabalho mais interessante, o cara vai poder escolher também que tipo de trabalho que ele vai fazer, né? Que nem o Will Murray, por exemplo, desenha pros cards da Magic lá, ou sei lá, né, em geral, assim, vários outros casos assim, que trabalham com videogame, alguma coisa assim, pode ser que seja mais divertido, mas mesmo assim dá trabalho, pro cara chegar naquele desenho bem legal, o cara teve que pesquisar, teve que fazer um monte de coisa, né? Não é só chegar lá, sentar e fazer um desenho também. E deve ter feito um monte de desenho chato, né? Antes de chegar nele. Com certeza, né? Até pra assim, conversando do Dom e desse tipo de coisa, assim, que na verdade o cara não chega aqui do nada, falou, veio uma inspiração e, na verdade, quando eu fui passando o tempo, eu fui me tornando um desenhista com mais frequência, assim, né? Ou profissionalmente também. Eu fui vendo que, na verdade, essa coisa da inspiração é um negócio meio balela, assim, né? Na verdade, você tem que... Não é que não exista, mas eu acho que, assim, só vem se você trabalhou, você pesquisou, aí você mescla aquelas coisas e aí vem realmente aquela solução, mas você fala que tinha um estado e veio essa solução, na verdade, que eu tive uma solução para algum desenho, assim, normalmente veio de outras coisas que eu tinha visto antes, ou que eu tinha estudado, ou me inspirando em trabalhos de outras pessoas também. Nunca foi aquela coisa. Aquela coisa mágica, né? Que você tá sentado e vem uma luz, assim. Uma ideia genial, assim, né? Aí isso meio que não existe, né? Eu também concordo com você, cara. Às vezes, até para treinar também, a pessoa fala, mas eu quero treinar, mas não sei, não tô com vontade de desenhar. Fala, mas se você for esperar a vontade para desenhar para treinar, vai demorar e você vai treinar o tanto que tem que treinar, porque quando você tá com vontade, realmente é ótimo, mas eu tento treinar mesmo quando eu não tô com vontade, assim, né? Às vezes, verdade. tipo, que nem a gente tava falando do videogame, né? Você tá vendo um jogo, que nem eu tenho 3 irmãos, aí muitas vezes eu tô aqui desenhando e eles estão ali jogando, né, na sala. E aí que desenhando, eles estão ali, meu, se acabando no Metal Gear 5 lá, eu falo, tipo, às vezes também às vezes é bom também, porque às vezes você para, esvazia a cabeça, joga alguma coisa que você se diverte, ou assiste um bom filme também, e dali vem uma ideia pra você fazer um desenho também, né? Uhum. E, que nem eu jogava o Mirror's Edge, não sei se você já jogou. Não conheço. Né? É um jogo muito legal, de uma mina que ela vai fazendo uns parkour, assim, vai correndo pelos prédios, é uma doideira. E tem muito a ver com o tipo de desenho que eu gosto de fazer, que ela usa umas roupas, umas mochilas, uns negócios assim, um tênis diferenciado, assim, pra correr nos prédios. E as cenas permitem você fazer desenhos com perspectiva muito legal também. Uhum. Eu trabalho com perspectiva, né? E assim, um pouco aí dá uma vontade de desenhar, eu parava e ia lá fazer um desenho. Então varia muito, né? Inspiração. Eu não sei como é que você faz assim no seu dia a dia, como é que você costuma. Tem bem isso esse negócio de inspiração também. Tudo que você falou, cara, eu concordo. O negócio do dom, o negócio da inspiração, pra mim é balela, assim. E tem dia que você desenha sem, sei lá, eu dou aula em São Paulo, aí às vezes eu pego o trem, né, e aí eu não tô muito afim de desenhar, mas eu falo, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar olhando as pessoas, sabe? Aí eu fico desenhando como um tempo pra aprender alguma coisa, né? Mas eu não tô assim, nossa, eu vou desenhar agora, sabe? É hora que você não tá muito afim, né? Às vezes quando eu também não tô com muita ideia assim pra fazer nada, esses desenhos que eu costumo postar no Facebook são quando veio alguma ideia e quando eu realmente fiz uma ilustração. Mas é cheio de desenhos assim que eu nunca postei, nem nunca vou postar também, mas é que se uma hora a gente se encontrar até mostra, mas são treinos mesmo, assim, eu pego, desenho pessoal no trem, ou vou desenhando mão, poses, ou perspectiva, ou veículos, assim, que é realmente um treino, às vezes de observação, às vezes não, né, eu costumo fazer treinos alternados, assim, eu treino um com referência e treino uns 2, 3 sem, tentando, tipo, aproveitar o que eu tirei daquela referência e construindo outras coisas, assim. Legal que você não fica desenhando só por desenhar, né, você tá sempre com um objetivo no treino, né. Eu vi que se você, vamos supor assim, você pega tipo uma segunda-feira, aí você faz tipo uma lista, assim, ó, vou tentar, essa semana, tem muitos grupos no Facebook que ajudam com isso também, né, falar, essa semana, o For Fun, por exemplo, outros grupos, assim, falar, semana temática tal, aí acho que ajuda
não, beleza, vou tentar uma temática que eu nem desenho muito, né? Vou desenhar leão. E eu tenho uma dificuldade para desenhar animal, né? Não desenho muito, assim. É uma coisa que eu já deveria treinar mais também. Então é legal, você sai da sua zona de conforto, né? Você começa a desenhar coisas que você não costuma ver, ou não costuma desenhar muito. Ultimamente eu tenho feito isso, por exemplo, eu tenho treinado desenho de animal bastante, assim, porque é uma coisa que eu não faço muito. Até do Pietro lá, eu vi uns, assim, que ele fez alguns desenhos de animal, umas zebras, umas girafas, uns negócios assim, que, nossa, alucinante, meu, muito, muito da hora, assim. Eu falei, caramba, né, o cara é completamente. O cara é bom. É que eu gosto disso, né, de ver, assim, desenhos que são completos mesmo, assim, o que o cara precisa desenhar, ele faz. Por isso que eu admiro muito que fica querendo uma máquina também. Cozinha tudo, né? Tudo, eu fico olhando, tem um vídeo, acho que é um dos vídeos mais antigos dele, assim, antes dele ficar famoso e tudo, já tinha esse vídeo na internet. Que ele desenhando, acho que foi uma das primeiras paredes, assim, que ele desenhou uma parede inteira. E eu tenho tudo, o cara desenhou um carro aberto, o motor do carro todinho, desenhou uma roda, desenhou, tipo, uns caras em cima, desenhou um cara com moto, desenhou um elefante, desenhou porco, cavalo, tudo isso que você possa fazer, assim. E tudo com uma perfeição tão forte, assim, que você fala, meu, o cara, assim, se eu não tivesse vendo o cara fazendo ali ao vivo mesmo no vídeo, eu ia imaginar que o cara pegou referência, ou alguma coisa, mas ele realmente fez ali, da cabeça dele, umas perspectivas, assim, inimagináveis também. Muito bom, muito coerente, assim, é um nível de desenho que eu almejo um dia na minha vida, assim, sei lá, nem com uns 50 anos, chegar pelo menos, assim, perto, assim, porque realmente eu admiro, assim, um desenho que realmente consegue construir qualquer tipo de imagem, né? Lógico, dentro do estilo do cara, dentro do que ele faz, assim, ninguém precisa ser um robô também, né? Acho que igual o Kim Jong-un deve ter no máximo uns 2 no mundo, assim. É verdade. Se é que tem, né? Eu não sei, de repente só tem. Não sei. De repente só tem um, né? Eu costumava falar que ele é o Goku do desenho, né? Porque o cara é muito forte mesmo. O cara é bom, cara. Meu, eu queria que você deixasse uma mensagem, assim, a dica que você daria pra você mesmo quando você tava começando, assim, cara. Tipo, a dica mais valiosa que você pode dar, uma só, assim, tipo, meu, isso, sabe? O que você fala? Estuda medicina, moleque. Pô! Você é louco, cara. Não, jamais diria isso. Mas falando sério, eu acho que é engraçado isso, porque eu não cresci mentalmente, né? Que eu daria a mesma dica que eu já dizia pra mim mesmo naquela época, assim, né? É de não desistir mesmo, assim, treinar com muito afinco, assim. Uhum. Eu acho que o que eu mudaria hoje é realmente orientar, assim, falar assim, treina com mais cabeça, né? Treina muito, sem analisar muito. E hoje em dia eu diria assim, seja inteligente com o seu desenho, né? Assim, treinar mais com a mente do que fisicamente a mão mexendo, porque às vezes eu acho que é isso que faz a diferença, a análise do desenho, a compreensão, analisar também o ser humano, porque, querendo ou não, você faz um desenho para alguém, né? Não só para você faz, as outras pessoas vão ver também. Então, assim, não que a gente deva fazer tentando buscar agradar todo mundo, mas você realmente entender o que faz ser bom ou não, né? Também. E só tem entendido, né? Eu faço para mim mesmo, é tentar entender isso. E, em geral, é isso. E o que eu sempre digo para todos os meus amigos, assim, que, independente de se são desenhistas ou não, toda dedicação tem que ser do tamanho de você, né? Então, correr atrás e não desistir de forma. Eu já dizia o Naruto, né? Eu não desisto nunca. Essa sua frase é muito boa, cara. Sua dedicação tem que ser do tamanho do seu sonho, cara. Isso te norteia, né? Isso te coloca numa. Cara, eu não vou. Por que eu vou fazer isso hoje? Porque eu quero atingir o objetivo. Por que eu não vou fazer isso hoje? Porque o meu objetivo vai em outra direção. E aí, exatamente isso mesmo, né? Porque te põe a cobrança na medida do que você espera, né? Assim, tipo, é a mesma. É aquela coisa assim, seu pai fala, mas quando é mãe, você fala, você tem né, o presente de Natal, então você tem que estudar boas notas o ano todo, assim, sei lá, vamos supor, assim, né? E é quase a mesma coisa, só que você com você mesmo. Falar, eu quero atingir o objetivo, mas o esforço tá ali, né? Tem que ser na mesma medida, assim. É verdade, cara.
tem funcionado, né? Não sei, é difícil, mas só rapidão também, assim, eu falo demais. Mas uma coisa que me ajuda muito, eu vejo, assim, muitos amigos meus que são desenhistas, assim, ou de outras áreas também, se desmotivar bastante, assim, né? Falar, não sei porque eu tô desenhando. Uma coisa que me ajuda muito é traçar um objetivo mesmo que seja um objetivo muito difícil, assim, muito, sabe, eu quero ser desenhista na Pixar, sei lá, um objetivo que é bem difícil, né? Todo mundo quer ser desenhista na Pixar, vamos supor. Mas você traçando aquele objetivo é uma coisa que te força a continuar lutando, assim, né? Porque se de repente você fala, eu quero desenhar, mas eu não sei o porquê que eu quero desenhar, é mais fácil de você querer desistir, porque é difícil mesmo, não é fácil. Eu falo assim, o desenho é para todos, né? Mas para todos aqueles que se dedicarem, assim, porque ele não vem de graça, assim, acho que toda coisa que você tem que se dedicar, assim, é uma coisa que o momento de prazer é muito pouco e o momento de esforço é gigantesco, assim, então você tem que saber acreditar naquilo para se manter motivado, né? Porque senão realmente você cansa e você vai para outras coisas, ou você faz outras coisas e no fim do túnel, que é o seu objetivo, para mim funciona muito, porque quando cansa, quando você, sabe, fala, puta, eu vou parar, vou fazer qualquer outra coisa, você fala, não, mas o meu objetivo tá lá, né, eu preciso continuar perseguindo, assim. É mais ou menos que nem naquelas corridas de cachorro, que tem aquele coelhinho que vai correndo lá, que o cachorro nunca para de seguir aquilo e vai até o final da linha de chegada. Uhum. O objetivo do cachorro não é a linha de chegada, é o coelho. Então, assim, ele chega na linha de chegada porque ele perseguiu o coelho, né, a nossa inteira. Verdade, cara. Porque se ele pensar na linha de chegada, quando você começa, ela tá muito longe de você, mas o coelho tá ali, sempre na sua frente, indo pra frente, né? Não, é isso que eu tenho que perseguir, assim. Sim. Então, em geral, pra mim funciona assim, eu acho isso não um conselho, né, quem sou eu pra dar conselho também, mas eu acho isso uma dica boa, não só para desenhistas, né, para qualquer coisa que alguém queira fazer. Eu acho que é mais fácil para manter motivado, porque é o maior desafio, né, se manter motivado, né, aquele exercício ali, é bem complicado. Tanto você quanto eu, a gente já deve ter uns 20 anos de desenho, assim, a gente sabe que não é fácil, tá sempre ali com vontade de desenhar, né? Mas em geral é isso aí. Pô, velho, excelente, cara. Eu acho que, quem assistir essa nossa entrevista aqui e pegar os detalhes, cara, tem tudo pra, sabe, pra fazer, pra transformar, assim, pra conseguir realmente extrair o melhor cara, um ótimo desenhista que é você, velho. Quero te agradecer aí pela disponibilidade aí. Você podia estar desenhando, podia estar jogando. Podia estar matando. Podia estar matando. Mas brigadão, viu, Rodrigo? Eu que agradeço a oportunidade, essa conversa, foi bem divertido mesmo, e assim, o maior objetivo, assim, você tá fazendo um canal bem legal, assim, no YouTube, eu acho que o nosso objetivo, em geral, é ampliar mesmo os horizontes dos outros desenhistas também, quem tá começando, quem já tá lá na frente, sei lá. Sim, com certeza. E melhorar esse mercado, que eu acho que é um desejo meu, seu, de todo desenhista no Brasil, é realmente fazer do Brasil um mercado de desenho e várias outras coisas um lugar melhor, né? Assim, para todos os profissionais, para os clientes também. Sim. É isso, né? E obrigado mesmo, meu. Obrigado. Pô, valeu, cara. Aí também. Não, que isso, cara, tá dentro. Obrigado aí, Rodrigo. Até a próxima, velho. Na próxima mesmo, e é nós que voa, bruxão, como eu costumo dizer. Logo tem uma bruxinha aí. Logo tem uma bruxinha também. Não vou dar spoiler, mas logo tá aí também. Legal, velho. Obrigadão, viu? Grande abraço aí. Abraço, tchau. É nóis.